Fala galera, tudo bem? Aqui é o Joab do canal O Vasco é Nosso Papo, né? E eu fiquei um tempinho aí, alguns meses sumido do canal, porque eu vou ser sincero a vocês, eu tava fazendo a reflexão sobre o canal do Vasco e infelizmente a gente que tenta ter um canal aqui falando do nosso clube, né, que a mídia não fala, agora eu até entendo o porquê da mídia não falar muito, né? Porque a gente vira um portador de más notícia, né? Porque não acontece nada de bom no Vasco, né? Então, foi por isso que eu dei um tempo. Não que eu queira só falar de coisas boas, mas também eu não quero ficar 22 anos falando só de coisas ruins, que é a fase que a gente atravessa, né? 22 anos de más situações. E a melhor fase foi quando a gente ganhou a Copa do Brasil, mas ainda assim foram assim dentro de problemas que financeiros, penhoras, mas ainda você podia mesclar um pouco, você podia num final de semana ou durante a semana falar que o Vasco ganhou uma partida, só que agora ficou cada vez pior, mais difícil, não se ganha nada, jogos cada vez piores, né? Só que ultimamente eu comecei a sentir o desejo de voltar a gravar e tocar o canal de novo, para falar as mesmas coisas, que o time é ruim, né? Que para mim foi um erro mandar o Vanderlei Luxemburgo embora. Não que o Lisca, vamos falar hoje do Lisca, seja um mau técnico, mas no ano do decesso o problema não era técnico, estava na cara. O problema era elenco ruim. Claro que a gente poderia até discutir um pouco se o time com o Sapinto renderia mais que na mão do Vanderlei do que com o Sapinto, a gente poderia até discutir isso. Só que quem é ruim não joga com ninguém. Você pode colocar o Zidane ou o Guardiola junto para treinar o time do Vasco, que aqueles jogadores que caíram ano passado não iriam jogar bem, como os desse ano iriam jogar pior ainda, né? Porque é um time de eternas promessas, né? Quando trouxeram o Zeca, tentaram vender um Zeca, que era o Zeca do Santos, o Zeca campeão olímpico, eu particularmente sabia que não era esse, né? Trouxeram um Sarrafiori, uma promessa que nunca vingou no Brasil. O Morato, vou ser sincero, só passei a ouvir o nome dele quando especulou trazer para o Vasco, né? E mais quem? Marquinhos Gabriel. Acharam que ia trazer aquele Marquinhos Gabriel que teve um relampejo no Corinthians, né? Então o time é disso, o time de eternas promessas. O Ricardo Graça, que uns dizem, ele é bom zagueiro, depende da dupla de zaga que ele esteja fazendo dupla. Cara, por incrível que pareça, não acho ele dos piores zagueiros, mas também não é esse Frank De Boer nem nada disso, né? Então, assim, fica complicado falar de Vasco, né? Você não precisa ver o jogo para saber que foi um jogo ruim. Quando ganha, ganha na sorte, né? Quando perde, perde não jogando bem, porque tem derrotas que você pensa, pô, a gente perdeu, mas perdemos jogando bem. No outro jogo a gente pode ganhar, mas não, todo jogo do Vasco, independente do adversário, o Vasco é dominado, joga mal, perde chance idiota quando cria. O Cano fica com a cara de desesperado lá na frente, porque sabe que quando a bola chegar vai se vir quadrado ou num bate e rebate. Então tem que torcer para a bola bater perto dele. Ninguém cruza um escanteio decente para alguém subir e cabecear. Então, infelizmente, falar do Vasco fala isso, né? Ninguém consegue bater uma falta e acertar o gol, nem que a bola bata, que a bola desvia na barreira e vá pro gol, não acontece com o Vasco, né? Porque os caras são ruins, são medíocres, né? Os garotos da base são uma íngua, na verdade são uma íngua. Quando o jogador é diferenciado, vindo da base, a gente sabe, ele naturalmente a responsa cai em cima dele, não precisa ser nada forçado. Por exemplo, o Paulinho estava jogando no meio de cegos, mas ele se destacava porque realmente o garoto é talentoso. Agora, MT, sabe, Marrone, igual já foi embora. Cara, os caras são muito ruins. Lucão, cara, dá pra ver, desse mato não sai coelho. Mas eu acho ainda melhor você deixar esses garotos da base, por mais que você saiba que eles não vão vingar, não vão ser craque, nem jogador mediano.
eu acho melhor do que trazer o Marquinhos Gabriel. Se dá o trabalho de ir num outro clube, negociar, pagar, sabe, taxa de empresário, pô, pra trazer esses caras, cara. É melhor botar os caras da base e ver o que vai dar, porque a verdade é essa, quando você traz Zeca, mantém Léo Matos, não é, ali não sai nenhuma novidade, o Léo Matos não vai começar a jogar bola. Diferente da situação do Pikachu. Para mim não era um cracaço, mas eu não achava ele mau jogador. Só que o ambiente do Vasco é tão pesado que até um bom jogador se torna ruim. Né? Ele não tá tão mal no Fortaleza. Eu tava vendo o canal do Fábio Azevedo e foi com o Fernando Miguel um dos destaques do brasileiro. Não pode ter entre os três, mas também jogando entre os três melhores, mas também não deve ter entre os três piores goleiros do campeonato. Não que eu quisesse que ele permanecesse no Vasco, né? Mas por aí você vê que bons jogadores se destroem naquele ambiente ruim, sabe? Aí vem essa diretoria aí, água de salsicha, fraca, ralinha, né? Que ninguém quer esses caras lá, só que os caras persistem em permanecer, porque a partir do momento que a gente tenta usar um raciocínio lógico, cara, não é um cargo remunerado, e o cara tá fazendo tanta questão de ficar lá, não é possível que não tenha nenhum benefício financeiro. Não tem como não ter. Porque, ou de status, sei lá, porque vai aparecer na TV, porque se o Jorge Salgado não relacionasse o nome dele ao Vasco, ninguém saberia que ele existiria, cara. Vou ser sincero pra você. E olha que vira e mexe eu li um jornal, internet hoje fala de tudo, um pouco sobre todo mundo, né? E eu tenho certeza que eu não falaria o nome dele como fundador de um banco importante, sei lá, nada. Então, é aquilo, cara, é algo absurdo. Esses caras, pra mim, não vão renunciar, não vão sair no amor, ou a torcida tira na marra, que eu digo, é pressão todo dia, pressão mesmo, de fato, pressão de não ir jogos, não comprar produto, boicotar. Ah, Joab, mas pô, aí você tá prejudicando o time? Tá. Estão fazendo não abandonando o clube, teoricamente, há 20 e poucos anos. Para os caras tão bom, estão botando 30 milhões de reais aí de sócio torcedor, né? Para estar bom esse apoio. Agora, eu acho que o apoiar não é só dar. Não adianta. Eu acho que o Vasco é como se fosse um filho. Eu sou contra drogas. Aí eu sei que Deus alivre, meu filho tá usando drogas. Não, vou dar 10 reais pra ele que uma hora ele vai parar. Pô, isso não vai acontecer. É a mesma coisa o Vasco. Enquanto ficar doando pra esses caras, não vai parar. Não vai. Quando eu dou 10 reais num CT, eu não tô pedindo 20% de juros em cima. Eu sei que eles estão falando de dinheiro absurdo. De 3, 4 milhões que eu não tenho, né? E meu trabalho não vai me proporcionar ter. Mas se existisse o mínimo do mínimo do mínimo de amor do Vasco, sabe o que eles vão fazer? No ruim de tudo, a mentirada dele dos 70 milhões, ele ia juntar ele, o Osório, Vitor Roma, Duque Estrada, ó, cada um me dá 3,5 aqui, vamos juntar esses 70 milhões e vamos botar de imediato. Coisa que não fez. Nem um rateio os caras têm coragem de botar. Verdade é essa. Que também já seria errado. Não resolveria merda nenhuma no clube. A verdade é essa. Não resolveria nada. Então, é aquilo, cara. Eu acho que eles não vão sair no amor. Eu acho que eles não vão largar o osso. Ou uma ou outra. Então é uma pressão externa absurda de, vai abrir os portões? Deixa eles pagarem a manutenção lá. De prejuízo na bilheteria. A verdade é essa. Deixa ter prejuízo na bilheteria. Tem campanha dessas blusas que inventa de, LGBT. Porra, não tem nada a ver esse bagulho, cara. Aí começa outra coisa que não tem nada a ver, não compra, sabe? Porque senão você tá alimentando um vício. Fica no loop temporal que já tá durando 22 anos. E eu acho que a única forma de quebrar essa situação é mudando a rotina que vem fazendo. Independente do presidente, eu vou apoiar o Vasco. Sinceramente, pra mim, isso é um discurso barato. E eu enxergo como um discurso barato. Eu não vou ficar apoiando o errado. Já apoiaram o Campelo aí, uma meleca que o Vasco tá. Participação 100% dele nessa meleca que a gente se encontra.
Mas não abandona. Muita gente fica com o discurso de não vou abandonar o Vasco independente do presidente. Cara, se o Brasil tá uma bosta, nego, que é o impeachment. O Vasco não é diferente. O outro clube não é diferente. A empresa não é diferente. Tá uma merda, tá dando prejuízo, tem que tirar o cara. É simples assim. Não tem que ficar com o discurso eu vou apoiar o Vasco porque eu amo o Vasco independente do presidente. Tá, eu amo meu emprego, minha empresa tá indo ruim pra caramba, eu quero que o presidente saia. O diretor saia, que bote um competente para manter meu emprego. É simples assim, cara. Não tem outro caminho. Só que aí fica com um discurso barato de apoiar essas porcaria que sabe que não vai agregar nada no Vasco. Aí vai trazer um jogador refundo, mas com nome, aí vão vender uma imagem que o cara pode jogar bem e não vai jogar. Então, assim, falar de futebol do Vasco, a gente não vai falar. Não tem que falar. Eu não tenho que ver o jogo para saber que o jogo foi ruim. Eu não vi o jogo contra o Operário, porque eu já sabia que não iria ganhar. Porque quando a gente joga contra outro clube de A, B, quando joga com um time de Série A, a gente sabe que não vai ganhar mesmo. Quando joga de Série B, acha que pode empatar. E quando joga de Série C, tem muita dúvida que possa ganhar o jogo. Então, cara, não tem o que assistir. Vou ficar passando raiva, ficar mal aí, comprar remédio de raiva, de ficar calmante para ver essa porcaria jogar. Então, cara, o que o Andrei falou, eu acho que ele foi até sincero. Eu acho que não foi demagogia. Porque uma coisa é ele ser Vasco, outra coisa é ele passar a ser bom só porque ele torce pro Vasco. Eu acho que realmente ele torce pro Vasco. Acho que ele poderia até jogar melhor, mas o conjunto em volta dele tá tudo ruim. Não é culpa do Lisca, né? Porque o Lisca também não vai enfiar na cabeça dos caras que tem que dar um cruzamento de trivela, bater um escanteio certo. Ele vai falar pro cara, você cruza lá. Agora, se o cara tiver técnica para fazer, é totalmente diferente. Ele já viu em um dia que dali não vai sair nada. Você subia na sorte, que eu acho pior você subir na sorte, porque os caras lá, a diretoria vai ter a convicção que tá certo, uma porcaria que foi uma sorte, né? E a gente vai bater e descer de novo para a Série B, aí para fazer o quinto rebaixamento. Então é isso, galera. Eu vou tocar de novo o canal aí. Espero que vocês gostem. Possam se inscrever, ativar o sininho aí, valeu? Que agora eu vou postar vídeo com mais frequência. Valeu, obrigado.